Agora, Vamp, esse jogo do Corinthians de ontem foi muito cômodo pro Corinthians, já tinha passado. O Corinthians já estava classificado contra o Santos, lá na Vila Belmiro. O Vitor Pereira foi muito vangloriado lá na saída, todo mundo gritando, Vitor Pereira. Esse Corinthians, com o Yuri Alberto, com o Balbuena, ele passa a ser tão forte quanto a gente fala de Palmeiras, Atlético e Flamengo. Porque, só cresce o elenco, mais jogadores medalhões, mais jogadores caros, é muito nome. Mas esse Corinthians, ele pode ser um dos grandes favoritos aos títulos pela chegada desses jogadores? Com esses jogadores, não sei o Yuri Alberto com a interrogação, mas o Balbuena já tem sua história no Corinthians, é um belo zagueiro, né, da seleção paraguaia. Os três jogam aqui, né? Gustavo Gomes, o Alonso lá no Atlético Mineiro. Mas assim, eu vou te falar, do jogo de ontem, o Corinthians conseguiu a maior vantagem dos times da Copa do Brasil no primeiro jogo. Mas o jogo, o que a gente tinha que debater muito aqui, eu fico imaginando assim, que quando terminou o jogo, já entrou o jogo do Flamengo. O Nilson apitou, já entrou logo o jogo do Flamengo nos minutos finais. Quando eu olho o cara correndo atrás do Cássio, já pensou aquele cara com uma faca na mão? Poderia ter entrado com uma faca, né? E o Marcos Leonardo, que foi o primeiro logo a se manifestar, tentar acalmar. O Xavier toma um susto, sai correndo, daquele tamanho. Olha só que ponto chegou. E identificado 12 lá, tem 12. E com certeza vai estar no próximo jogo. E eu quero falar uma coisa até, a gente tá voltando já pra Rádio Jovem Pan, e a gente tá vivendo um momento que uma tragédia, ela tá muito próxima. Ela tá muito próxima. Porque agora, como a gente falou ontem, a violência, ela tá indo pros jogadores. Antes era muito marginal contra marginal, eles entrando em confronto. Isso foi pior do que... Eu não vi todas as cenas que aconteceu do... Calma aí, que a gente vai voltar pra rádio. Isso foi pior do que qualquer coisa que aconteceu lá no Rio. A gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan em um segundo. De volta à Rádio Jovem Pan, falando sobre o Corinthians, né? A classificação do Corinthians sobre o Santos. Agora, o que chamou mais atenção foi aquele marginal, aquele idiota, invadindo o campo pra agredir o Cássio. Depois mais 11, né? O próprio William, ele fez uma postagem que eu vi hoje. Que qualquer coisa aconteceu lá entre Flamengo e Atlético Mineiro. O William, ele posta o seguinte. Ele bota a imagem do Cássio sendo agredido e ele coloca: o futebol brasileiro caminha a passos largos para uma tragédia anunciada. Esses bandidos que se dizem torcedores precisam ser punidos de forma severa para que sirvam de exemplo. Além disso, os estádios precisam garantir a segurança tanto aos atletas quanto à maioria dos torcedores, que certamente não compactuam com esse comportamento selvagem dos que se disfarçam de torcedores para cometer agressões e agir de forma ilegal. É o William colocando aí essa indignação, ele que já sofreu ameaças. A gente está lembrando aqui, já teve invasão com uma faca sendo arremessada no campo. São Paulo e Palmeiras na Copa São Paulo, isso aí. Já teve bomba no ônibus do Bahia, que atingiu inclusive o olho do goleiro Danilo Fernandes. Já teve pedrada de torcedores do Inter no ônibus do Grêmio, que também deixou um jogador... Vilhaçante. O Vilhaçante, em situação grave, ele foi para o hospital. Então, uma tragédia, ela é eminente, é preocupante. Esses caras seguem não sendo punidos. Flávio Prado, você que acaba de chegar, tá caminhando para uma tragédia e tá ficando visível. Agora, as autoridades, elas vão esperar essa tragédia acontecer? Bom, boa tarde. Eu acho que eles não vão fazer nada, não vai acontecer coisa nenhuma, vão continuar apostando na sorte. Se a CBF tem um mínimo de vergonha na cara, que não é o caso, hoje, nesse momento, já estaria interditado o Estado do Santos. Canetada. O Santos está fora nos próximos 6 meses, 5 meses, sei lá quanto for. Já devia estar interditado o campo do Santos. Mas a responsabilidade da segurança é do Santos. O cara entrou lá dentro, não sei se era santista, corintiano, juventino, raio, não interessa. E isso vale para qualquer estádio.
Você não tem vergonha na cara, né? Não tem vergonha. Alega, não tem lei, a lei é fraca. Conversa mole. O tal do tribunaleco lá é louco pra ver se o cara tá com a data de aniversário errada, se a inscrição dele foi a 1:1 ou 1:1. Essas porcarias eles fazem. Esse tipo de atitude não toma. Então, se tivesse vergonha na cara, nesse momento o Estado do Santos já estaria interditado para tudo, não é só para a Copa do Brasil, não. Está interditado até que medida de segurança... Quando vai chamar o Gabigol, o Hulk é uma velocidade, isso aí tem que ser rápido demais também. Porque quando eu vi o lance assim, eu digo, não é possível, cara. Só aquele cara tá com uma faca, podia estar com uma faca. É primeiro jogado... Não precisa nem ser faca, Vamp. Um socão forte na cara. Jogado. Então, na nuca. Isso, olha bem, quando a gente fala assim, o Vanderlei não quer só torcida única, por causa da violência e tudo assim. Outros, o Maldo já pensa diferente, eu já gosto de ver o espetáculo, tudo. Ao redor do estádio, e polícia, às vezes a briga é 100 quilômetros do estádio, ali estava dentro do campo. Dentro do campo. Ali foi dentro do campo. Poderia o cara entrar com uma faca. O Xavier, que é daquele tamanho, que poderia ele toma um susto, fica com medo, ele corre. É o primeiro que corre. O Xavier, pelo amor de Deus, hein? Xavier, papelão, hein? Que papelão, hein? Pelo amor de Deus. Entendeu? Ele saiu chamando a mãe dele. Mãe, pô, pelo amor de Deus. Ele viu o cara e saiu correndo. O cara estava de costas, cara. E o Marcos Leonardo é que toma o tamanho do Xavier. Papelão do Xavier, hein? Falou, Cássio, é com você. Acho que o moço quer falar com você. Cássio, é com você, não tem nada a ver com aquele tiário rachado. Vai que passa na cabeça dele também, que o cara tá com uma faca. Infelizmente, nós estamos brincando. Não. Você veio. Poderia ter claro, chegou dentro do campo, sem nenhuma dúvida. Sabe por quê? Porque já se tornou hábito as tragédias em torno, longe. Já acabou. Agora já foi. É isso mesmo que está sendo dito aqui. O William está certo. Agora já está dentro, eles estão invadindo. Certo? Às vezes, uma invasão é impossível de segurar. Você tem 10, 15, 50 mil pessoas, por maior que seja o staff, não dá para segurar. Agora, principalmente porque não tem alambrados de 50 metros de altura. Então, é impossível. Em estádios que não tem mais alambrado, o cara desce a escadinha lá, quando você vê o cara é rápido, a polícia pode ficar atenta, aqueles caras que ficam em torno do campo para tentar agarrar o cara, como ele foi agarrado ontem, segundos depois. Então, é muito difícil. Por que acontece isso? Esse é o detalhe. Mas se é muito difícil, não tem jeito. Não, nisso não tem jeito. O jeito é mostrar que não tem impunidade. Isso, para ter punição, precisa mudar a legislação. É uma história isso. Quem tem que mudar a legislação? É um parlamentar. Tem que apresentar o projeto. Olha, agora é assim. Não tem mais Estado paralelo. Se você der uma cacetada com um cara na Avenida Paulista, você vai receber tentativa de homicídio, essa coisa toda. No futebol é Estado paralelo. Ele vai lá, presta um boletim de ocorrência e vai embora porque a janta... E vira herói. Vira herói. Hoje ele está sendo consagrado. É herói. A janta ainda não acabou. Não esfriou. Então, quem é que vai apresentar isso? O que parlamentar vai fazer isso? Não tem peito de fazer, porque é política. Esses caras são grupos e eles dão votos. Eles trabalham de cabos eleitorais. Então, é esse o problema. Então, isso é muito triste. O que tem que fazer o Santos? O Santos foi vítima. Sim, mas esse cara tem que ser eliminado, não pode passar na porta. Ele não vai acontecer nada com ele. No próximo jogo, ele vai estar lá. Então, ele não pode passar na porta da Vila Belmiro. Eu acho que a Vila Belmiro vai ser interditada, duramente. Acho que vai ser. Já devia ter sido, porque os caras são muito lentos, mas já devia. Veja o prejuízo que esse cara está dando. Aliás, foram 7. 7 foram levados para o Gecrim. 7. A gente está falando... Acho que foi 12. 7 já foram... 7. Está falando desse cara que ficou mais visível, né? Que poderia ter matado. É verdade. Se aquele pé dele pega na nuca do Cássio. Do Cássio, cara, podia ter matado o Cássio. Mesmo local onde uma criança foi agredida porque recebeu uma camisa... Acho que foi Palmeiras. De quem Palmeiras. foi? O Palmeiras. A loucura. Não aconteceu nada também. Jailson. A loucura. Parabéns ao Marcos Leonardo, claro. Mas veja, gente, o goleiro do time adversário correu risco de vida ontem dentro do campo. Eu não estou exagerando. É só olhar a foto. Não, eu até acho um exagero perder a vida. Eu acho, mas agredido.
Ele poderia levar um socão na cara. Ele poderia estar com uma faca. Eu acho que fatal é até mais a pedra em ônibus, que tá virando moda. Tá virando moda. Ontem mesmo o ônibus do Atlético Mineiro foi apedrejado. É isso? Vários ônibus apedrejados. Eu não acho exagero. Isso mata. Se uma pedra grande pega na cabeça de um jogador, mata. Começaram a jogar... E a gente tá esperando uma tragédia. A gente conhece bem o Cássio, como é que é a carreira dele, não é provocador, nada, muito consciente de tudo. Jogar no sinalizador. Ele tá no gol, ali. Atrás, jogada, ele saiu, o juiz para o jogo, espera, apaga tudo. O Cássio termina o jogo, a torcida do Santos começa a jogar de novo. Ele pega a luva dele, a toalha vem, só faz assim, ó, pode ver o lance, e sai andando. O cara entra pela bandeira do outro lado, vindo. E aí ele toma um susto, né? O Xavier, ele não tava vendo nada. E a gente que tá vendo na televisão, o cara vem em direção dele correndo. Ele tá de costas. De costas, tá vendo Qualquer nada. pancada na cabeça de costas, você pode matar uma pessoa. Veja, atenção, é o pé do cara, é o corpo dele impulsionando a pancada. No ar, a foto mostra isso. Se aquilo pega na cabeça do Cássio, você não sabe o que pode acontecer. A gente tá falando de gente que já fez uma emboscada com bomba ao ônibus do São Paulo. Eu esqueci esse episódio também. Não aconteceu nada. Foi no ano passado. Terrorismo e não aconteceu nada. Agora, o que pode acontecer? É só uma mudança na lei. É, lógico. A briga de torcida é muito fácil fazer isso. Briga entre facções organizadas. Eu chamo até de facção quando são esses caras de briga. Prisão, porque tentativa de homicídio. Sempre tem pedaço de pau. Sempre tem pedaço de ferro. Sempre tem bomba. Muitas vezes tem arma de fogo. Pronto. Briga desses grupos que vire tentativa de homicídio e que dê prisão. Rixa dá prisão, viu? O problema é mas que eles não pegam. não acontece nada lá na frente. Agora mesmo, recentemente, quando houve aí a morte de um torcedor na briga de torcedores de São Paulo, do Corinthians, né? Nem era jogo do São Paulo, mas aí houve uma emboscada de São Paulinos a corintianos, acho que em Itapevi. Uma câmera lá da Polícia Militar flagrou, o sujeito apanhou até morrer. E existem registros de imagem da Polícia Militar que mostram os torcedores espancando um rapaz que morre. E um deles é identificado, foi preso e depois foi dado a ele relaxamento de prisão. O cara tá solto. Ou seja, identificaram, prenderam, houve uma vítima fatal, a pessoa morreu. Ficou constatado que ele era um dos que batiam, não conseguiram pegar todos, mas pegaram um. Logo depois houve relaxamento de prisão. Na justiça o cara foi liberado. Na Inglaterra, estava até lembrando aqui a data exata, tem 10 anos isso, me lembro bem do caso. Um jogo do Leeds United, estava na segunda divisão, contra o Sheffield Wednesday. Um torcedor lá, um bobalhão, diziam à época, inclusive, que ele fez isso porque apostou com os amigos que faria, entrou no campo e bateu no goleiro adversário. O cara torcia pelo Leeds, entrou e agrediu o goleiro do Sheffield Wednesday. E o cara foi preso, 4 meses de cadeia, ele só deu um soco ali, não tinha faca, não tinha nada. Só para entrar em campo e agredir. 4 meses de cadeia. E nunca mais pode entrar em estádio de futebol na Inglaterra. Perfeito. Agora, não acontece nada, e já houve mais vezes lá. Vira e mexe acontece. O maluco lá entra em campo, quer bater em alguém. Mas lá é raro porque o cara sabe, se eu entrar no campo é uma encrenca. Se eu encostar o dedo em alguém, é muito mais que uma encrenca. É cadeia. E eu nunca mais vou poder entrar no estádio de futebol. Agora aqui não acontece nada. Um cara matou o outro e foi dado relaxamento de prisão, gente. O sujeito está solto. Então, acho que o problema vai muito além do futebol. Vai da estrutura nossa, do judiciário, o trabalho da polícia, quando ele é bem feito, muitas vezes não tem sequência, às vezes também não é bem feito, vai muito além. E por isso que eu sou contra a torcida única, que eu acho que é uma grande cortina de fumaça para disfarçar o problema maior. E ele continua existindo. Agora, no caso de ontem, eu acho que caberia ao Santos, se eu sou o presidente do Santos, eu procuraria os advogados do clube e veria de que maneira eu posso processar esse cara. Eu processo ele de todas as maneiras possíveis. Acabo com a vida dele. Ele prejudicou o Santos, gente. Totalmente. Ele prejudicou o Santos. Então o Santos vai ter que botar vários cães de guarda ali olhando para a torcida, para o maluco dele. Porque tem isso também. A culpa do clube existe. Claro. Mas existe um indivíduo que deliberadamente superou o alambrado, tem um alambrado ali. Que não tivesse o alambrado. Ele não foi convidado a entrar no campo. Ele não tem que estar no campo. Eu não posso chegar numa casa, imagina, estou andando pela rua, aí tem uma casa sem muro. O dono resolveu que ele não quer ter muro. Vai ter um jardim, como aquelas casas americanas e tal, que vê nos filmes, né? Aí eu resolvo que eu vou acampar no quintal do cara, vou sentar ali, vou fazer um churrasco. Não posso entrar, cara. É propriedade privada. O campo de futebol ali, o gramado, ele pertence ao Santos Futebol Clube. E o sujeito que compra ingresso, ele tem direito a ocupar um local naquele setor. Ele não pode chegar e falar, não, agora eu quero ir para cadeira, eu quero ir para o camarote. Não, você comprou ingresso da arquibancada. Aqui você vai assistir o jogo. Não tem que entrar no campo. Quando você entra no campo, você está invadindo
uma região, uma propriedade que não é sua e para a qual você não foi convidado. Quando você invade e agride alguém, é como se eu entrasse nesse jardim desse sujeito, o dono vier, você está aqui fazendo o quê? E eu desse um soco no cara. Eu vou ficar aqui na sua casa. Eu não tenho que ficar ali, não tenho que entrar ali. Se eu fizer isso, eu sou preso. Eu vou ter um problema e o dono da casa vai me processar. Vai pegar um advogado, vai fazer um BO contra mim e vai me processar. O Santos deveria processar o cara. Eu acho que todo clube deveria processar o seu próprio torcedor que faz isso. Porque o cara está prejudicando o clube. Ele não vai ganhar nunca, porque o setor jurídico do clube... Não, assim, ele vai defender como? Mas o problema... O que o advogado vai falar? Ele invadiu o campo porque deu uma vontade incontrolável, tinha um formigueiro na arquibancada. E até pro clube mostrar que não tem vínculo com isso. Exato, não quero exato. isso aqui. Então, e inibir outras ações. O gancho é perdas e danos. Eles sabem quem foi que invadiu. Ah, mas você vai querer perdas e danos desse cara, ele não tem grana para pagar. Não tem problema. O juiz vai dizer o que vai ter que fazer. Ele vai encher muito o saco dele. Vai mostrar que ele vai dever até as calças, até morrer. Porque o Santos vai ter o estado interditado. É pouca renda lá? 5 jogos? São 400 mil reais por jogo. Sim. Só aí um prejuízo de 2 milhões de reais. Vai ter que alugar outro estádio. Como é que é? Vai ter que alugar outro estádio. Lógico, vai ter que provavelmente vai ter que vir até a capital ou a Barueri. Por causa sua, vai ter mais custos. Tudo bem. Processa o cara, já que não pode pôr o cara na cadeia. Processa o cara. Tem que acontecer alguma coisa. Mas não acontece, sabe por quê? Porque normalmente esse cara e outros, né? Integra uma facção e se por acaso processar esse cara, a facção pode ficar contra nós, dirigentes. É um absurdo o que está acontecendo.